De servidores públicos conteve governo Bolsonaro em vários setores. Aqui tem uma imagem aqui, né, do vídeo obtido pela Globo News que mostra o sargento da Marinha enviado por Bolsonaro tentando retirar joias enviadas da Arábia Saudita. Itens avaliados em 16,5 milhões estavam apreendidos na Receita Federal de Guarulhos, né? Aí a reportagem diz que a atuação dos funcionários da Receita Federal que flagraram no aeroporto de Guarulhos a entrada em outubro de 2021 de um kit de joias não declarado ofertado pelo príncipe da Arábia Saudita a Bolsonaro esteve no centro das atenções no último dia. Também ganhou destaque a firmeza do servidor que, em novembro de 2022, não cedeu às tentativas de um emissário da presidência da República que tentou liberar o presente, no valor de 16 milhões e meio, né, de forma totalmente regular. Os dois momentos registrados em vídeos representam um dos vários episódios em que os funcionários públicos federais resistiram a pressões do governo Bolsonaro para que agissem fora das regras. Os servidores adquirem estabilidade justamente para cumprir a lei, e nesse caso das joias, isso teve de ser feito a despeito de algumas pessoas bastante poderosas, admitiu a coluna Mauro Silva, presidente da Unifisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Então, gente, vocês veem aí, né, há uma crítica enorme à questão dos servidores públicos no Brasil, né, mas os servidores públicos são aí agentes que estão para cumprir as leis, né, e impedir que atuações arbitrárias políticas acabem afetando assim o Estado, né. O Bolsonaro ele lutou muito para que fosse passada uma reforma administrativa que tirava a estabilidade dos servidores públicos, exatamente porque ele era político e políticos não gostam de servidores públicos porque, diferentemente de outras pessoas que são nomeadas por eles, o servidor público ele tem a estabilidade e pode se negar a fazer coisas ilegais, combatendo, no caso, a corrupção e o desvio de finalidade dos órgãos de Estado, né? Para Silva, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o período em que houve as tentativas mais ousadas de interferência no trabalho da Receita. Talvez por essa confusão entre o poder civil e o poder militar que o governo anterior fazia. Havia aquela ideia de que o comandante manda e todos devem obedecer, quando na verdade a nossa regra maior é a lei, né? Analisa Silva, em referência indireta à fala do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que ao lado do então presidente afirmou que um manda e o outro obedece. Esse nível inédito de interferência, muitas vezes ilegal, foi sentido em vários setores do serviço público nos últimos 4 anos. Nos mais diversos órgãos houve tentativa de se obstruir fiscalizações, liberar ações ilegais, desvirtuar protocolos por motivos ideológicos, dificultar práticas científicas e outros tipos de irregularidade. Só para deixar claro aí a sociedade, quando um servidor público ele recebe uma ordem para fazer algo ilegal, ele obrigatoriamente ele tem que olhar a lei, ver se a lei permite ele fazer aquela ação e se negar caso aquela ação que um superior está mandando ele fazer seja ilegal. É isso que resguarda o Estado e é isso que resguarda a própria população de não ser aí prejudicada ou dos atos de corrupção realizados aí pelo serviço público, né? Por isso a gente tem a estabilidade. Isso está na Lei 8.112 e também na Constituição Federal, que resguarda os servidores para atuarem em favor do Estado, né? Que é o papel do servidor e é o que está no seu código de ética, tá? Por isso, os políticos não gostam dos servidores públicos muitas vezes e queriam aí acabar com essa estabilidade dos servidores públicos para facilitar a corrupção através da reforma administrativa. Um dos casos mais rumorosos foi a intromissão de representantes bolsonaristas em método de escolha de questão do Enem. Olha só que absurdo, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que é da responsabilidade do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Depois de criticar repetidamente o teor esquerdista do exame, Bolsonaro esteve perto de consumar uma mudança radical no vestibular, quando Danilo Dupas esteve à frente do Instituto. Foram colocadas pessoas no INEP que pretendiam censurar os itens da prova, queriam impedir, por exemplo, que fosse mencionado o golpe de 1964 contra o presidente da Associação de Servidores do INEP, Alexandre Retamal.
Formaram uma comissão para analisar todas as questões do Enem para ter a certeza de que não cairia nada com que eles não estivessem de acordo, conta. Olha que situação, interferindo no exame nacional do ensino médio. Um dos momentos mais tensos foi quando a tal comissão tentou ter acesso à prova do Enem, antes do vestibular. Isso não pode acontecer. Houve um episódio crítico com agentes da Polícia Federal entrando na sala segura do INEP, recorda Retamal. Eles queriam ver a prova, uma prova que é sigilosa, né, uma prova nacional, antes da aplicação, para saber quais eram as questões que tinha lá e se eles concordavam com essas questões. Isso é praticamente uma ditadura, né? Esse tipo de coisa só acontece em ditadura. E eles queriam fazer isso e foram impedidos aí pelos servidores públicos que cumpriram o seu papel aí com maestria, né? Diante de tantas ações fora do protocolo, a associação denunciou que o Enem estava em risco e 39 servidores entregaram os cargos comissionados. Não concordando com essas ações, né, os servidores que eram nomeados ali entregaram os cargos comissionados, né, os cargos de direção, os cargos de confiança, e continuaram ali nos seus cargos de servidores comuns, vamos dizer assim, para não precisar atender a essas ordens e essas pressões, muitas vezes ilegais, geradas aí por um governo que não tem apreço aí pelas leis e pelas regras sociais, pela própria Constituição, como foi esse governo Jair Bolsonaro e as pessoas indicadas por ele, né? Esse movimento alertou a sociedade, o Congresso nos defendeu e a sociedade se mobilizou, até que Dupas acabou saindo, contra o representante dos funcionários. Apesar de salvar o Enem, o movimento dos servidores não conseguiu impedir outros prejuízos. O cálculo do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi paralisado, e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, funcionou precariamente, prejudicando a base dos dados para o setor. O governo Bolsonaro colocou em risco a própria elaboração, execução e monitoramento das políticas públicas educacionais no Brasil e as consequências disso podem durar décadas. Critica Retamal. Foi a pior gestão em educação de todos os tempos. Outra área estratégica colocada à prova, especialmente por causa da pandemia da Covid-19, foi a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Negacionista, Bolsonaro tentou de todas as formas atrapalhar o trabalho da agência. Em janeiro do ano passado, chegou a colocar em dúvida a honestidade dos profissionais da Anvisa por terem aprovado a vacinação infantil contra a Covid. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, cobrou retratação do presidente. Por causa desse e outros ataques, os seguidores de Bolsonaro fizeram dos diretores da agência alvo preferenciais de ofensas e ameaças. Apesar da pressão, o trabalho da vigilância sanitária foi feito dentro das normas profissionais. A resistência dos profissionais da Anvisa foi fundamental, fizeram documentos de protesto, responderam à altura, lembra o sanitarista Gonçalo Vecina, um dos fundadores da agência. O fato de ter diretores estáveis com mandatos que não podem ser interrompidos foi fundamental para essa resistência, destaca. Outra trincheira da área da saúde foi a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, destaca o papel da instituição em meio ao negacionismo dominante do governo Bolsonaro. A Fiocruz se portou com grande competência e autonomia na defesa da saúde pública, destaca Temporão. Não só na produção de vacinas, mas também na estruturação dos modelos de vigilância epidemiológica, instituição de parcerias com a sociedade no enfrentamento da pandemia e criação do observatório que levantou informações fundamentais para a pesquisa. No Ministério da Saúde ganhou destaque a CPI da Covid, o caso do funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que resistiu à pressão para acelerar a assinatura da nota fiscal de compra das vacinas Covaxin, no valor de 1,6 bilhões, que continha várias irregularidades. O funcionário denunciou o caso ao irmão, o deputado Luiz Miranda, que reclamou com Bolsonaro, de nada adiantou. O secretário executivo do Ministério da Saúde, que é funcionário do ministro, e todos os chefes de Luiz Ricardo continuam tentando fazer com que ele desse andamento à nota fiscal. O caso foi levado à CPI da Covid e ganhou dimensão de escândalo. A compra das vacinas não foi consumada. Depois de receber muitas ameaças, Luiz Ricardo se licenciou e passou uma temporada nos Estados Unidos. O restante da reportagem fala também sobre interferências, né, no caso das madeiras ilegais feitas lá pelo Ministério do Meio Ambiente, né, e vários outros assuntos que também ocorreram aí com relação ao embate do presidente Jair Bolsonaro com os servidores públicos.
Bem, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.